Quais são até então as melhores e as piores equipes brasileiras para 2025? Bora definir isso usando uma tier list. Bem, meus queridos, mais um domingo e mais uma tier list aqui no canal, e hoje é dia da gente definir as melhores e as piores equipes brasileiras pro ano que vem. Qual vai ser o parâmetro pra esse vídeo, né? Eu vou pegar como que as equipes elas terminaram 2024, né, em questão de desempenho, futebol jogado, e vou pesar juntamente com a janela de transferências que essas equipes vêm fazendo até então para 2025. E esses dois fatores, juntamente com as expectativas iniciais dessas equipes para o ano de 2025, vão ser os parâmetros que eu vou utilizar aqui para realmente classificar as equipes aqui na nossa tier list. Então bem, sem mais delongas, bora lá. E bem, meus queridos, aqui nós estamos, né? Nós temos aqui as 20 equipes brasileiras que estão na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 e também nós temos as nossas queridas 5 categorias, né? As equipes vocês já sabem muito bem quais são, então eu vou logo para as categorias e posteriormente para as equipes. Bem, a primeira categoria é a categoria do desespero. Basicamente, a reta final do ano passado dessas equipes não é nada promissora. A janela de transferências também não é nada promissora, e ao que tudo indica, se nada mudar, a temporada dessas equipes pode ser uma tragédia. Tá mal, é uma equipe que nesse início de 2025 não vem satisfazendo tanto o seu torcedor, né? Seja pela herança de 2024 ou seja pelas contratações, mas que ainda estão um pouquinho melhores que aquelas equipes que estão totalmente perdidas e vão ficar na categoria do desespero. Esperado, um tanto quanto explicativo, né? São equipes que estão fazendo basicamente aquilo que é esperado realmente para elas e muito provavelmente no final do ano vão terminar com aquele objetivo inicial. Corre por fora, são equipes que já estão melhorzinhas, né? São equipes que já terminaram 2024 deixando um gostinho mais positivo na boca do seu torcedor e também tá fazendo uma janela de transferência, seja de manutenção, seja de reforços, muito positiva. E pode muito bem correr por fora na busca por títulos em 2025. E bem, papa títulos é a melhor categoria, né? São aquelas equipes que estão deixando as melhores impressões para o ano de 2025. É o que tudo indica, vão papar títulos. Então bem, categorias já explicadas, né? Vamos começar aqui pelas equipes de São Paulo. Eu vou começar pelo Corinthians. E meus queridos, o Corinthians ele vai estar aqui na categoria corre por fora. Bem, eu acho que o atual cenário do Corinthians ele indica muito isso, né? O Corinthians ele gastou toda a grana que ele gastaria nessa janela de transferências de janeiro, na janela do meio do ano de 2024. Terminou o ano muito bem, 9 vitórias consecutivas e vem até então mantendo esse elenco que deu essa arrancada na reta final de 2024 e deixou uma impressão muito boa para o seu torcedor. O Corinthians não está na categoria papa títulos porque não tá fazendo assim inúmeras contratações bombásticas que estão elevando ainda mais o nível do seu elenco. Porém, com que o Corinthians ele terminou 2024 e vem mantendo em 2025, pode muito bem correr por fora na busca por algum título. Agora partindo para o rival do Corinthians, o Palmeiras. E o Palmeiras ele vai entrar aqui na categoria né, papa títulos. Gente, não tem como ser diferente. O Palmeiras ele não terminou 2024 deixando um gosto muito bom na boca do seu torcedor. Foi um pouquinho frustrante, né, com aquele vice-campeonato perante ao Botafogo, com o Palmeiras em muitos momentos apresentando um futebol muito, mas muito abaixo. Porém, a janela de transferências absurda que o Palmeiras ele tá fazendo até então pro ano de 2025 me obriga a colocar o Palmeiras nessa categoria do papa títulos. Gente, talvez seja a primeira temporada do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras que ele vai ter um elenco estrelado, recheado com inúmeras peças. E o Palmeiras ele tá investindo muito pesado nesse time. Então bem, na minha humilde opinião, o Palmeiras ele será papa títulos, ao que tudo indica, né, no ano de 2025. Se continuar com essa toada, vai no mínimo pegar um título no finalzinho do ano. Partindo agora para o São Paulo. E o São Paulo, cara, é um tanto quanto complicado de eu analisar. Porque o São Paulo, ele tá fazendo um estilo de janela que pode ser um pouquinho arriscado, né? Tá focando no 11 inicial muito forte, porém tá perdendo profundidade de elenco. E com essa perda de profundidade, pode vir a sofrer no decorrer da temporada. Porém, eu vou colocar o São Paulo aqui, gente, na categoria corre por fora. Porque o 11 inicial do São Paulo hoje é muito, mas muito bom. Tem Lucas, Oscar, Caleri, talvez um Luciano, Ferreirinha, Luiz Gustavo, Rafael e por aí vai. O São Paulo, ele tem um 11 inicial perfeito. Porém, o São Paulo tá dando esse all-in no time titular e tá deixando a profundidade de elenco de lado. O São Paulo vai ter um elenco muito, mas muito curto para 2025 e isso aí foi uma toada do São Paulo já em 2024, né? Não tinha grandes peças de reposição. Então isso aí pode vir a complicar o time tricolor. Porém, por conta desse 11 inicial maravilhoso que o São Paulo montou, gente, eu tenho que deixar aqui na categoria, corre por fora. E agora partindo para o Santos, e gente, o Santos ele vai inaugurar aqui a nossa querida categoria do desespero. E o torcedor santista, eu acho que ele vai se identificar bastante com o que eu vou falar daqui pra frente. Gente, o Santos ele subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro lá pelo mês de novembro, mais ou menos, de 2024. O Santos ele perdeu um mês sem técnico, sem fazer reforços. E até o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 5 de janeiro, data em que ele também está sendo postado, o Santos ele não anunciou nenhuma contratação. Tem uma encaminhada que é do zagueiro Luizão, um belíssimo zagueiro, vindo do Novo Horizontino, fez uma belíssima Série B em 2024. E também tem o seu técnico, tem Pedro Caixinha, né? Depois de um mês sem técnico, o Santos conseguiu fechar com alguém. Porém, fora isso, o Santos não tem nada. O Santos não tem planejamento, o Santos não tem ideia de quem contratar, o Santos não tem dinheiro em caixa para fazer grandes contratações. Tem muita especulação, Tassiano e por aí vai. Porém,
O Santos até então, até quando eu estou gravando esse vídeo, tem o mesmíssimo elenco do time que jogou a Série B. E elencos que conseguem ir bem na Série B, a gente sabe muito bem que não sobrevivem na Série A. O Santos até então tá no cenário desesperador, não consegue contratar ninguém, ninguém quer ir para o Santos e o tempo tá acabando. Daqui a pouco vai começar o Campeonato Paulista, depois a Copa do Brasil, depois o Brasileirão. Então o Santos tá com pouquíssimo tempo para fazer esse planejamento para 2025. E se continuar dessa forma, tem tudo pra ser um ano desesperador pro torcedor santista. E agora duas equipes com uma expressão um pouquinho menor, né? O Bragantino e o Mirassol. E, gente, eu acho que eu vou colocar ambas equipes aqui na mesma categoria, que é a categoria esperado. Gente, vemos a convir, né? Começando aqui pela análise do Bragantino. O Bragantino, ele terminou 2024, né? De uma forma um tanto quanto trágica, salvando do rebaixamento na última rodada, goleando o Criciúma, né? Muito fruto de um elenco fraquíssimo deixado pela Red Bull, que inclusive vendeu o principal jogador do Bragantino em 2024 no meio do ano, e aí quebrou completamente o trabalho do Pedro Caixinha, que depois veio a ser demitido, né? Mas o Bragantino vem se reforçando aqui e acolá nessa janela para 2025, né? Contratou um jogador muito interessante, na minha humilde opinião, que é o Isidro Pita. Eu acho que pode ajudar bastante o Bragantino, porém, o Bragantino não corre por fora pra nada, e eu acho que essa janela que eles vêm fazendo até então não é uma janela de um time que tá mal ou nem desesperado. Então, tá muito no esperado realmente pra temporada de 2025. É aquele time que vai ser meio de tabela. E o Mirassol, gente, é uma análise um tanto quanto semelhante à do Santos, né? Manteve mais ou menos o mesmo elenco que jogou a Série B e conseguiu acesso. E aí você pode estar me perguntando, pô, por que o Santos tá na categoria de desespero e o Mirassol tá na categoria esperado? Gente, aquilo que eu falei no início do vídeo, eu vou analisar aqui como as equipes terminaram o 24, como elas estão contratando para 2025 e também a expectativa inicial. Qual que é a expectativa inicial do Santos? No mínimo, ficar na Série A com certa tranquilidade. Qual é a expectativa inicial do Mirassol? Brigar até a última rodada pra não cair e mesmo assim, muito provavelmente, será rebaixado. Nessa questão da expectativa e da realidade, o Mirassol ele tá fazendo um trabalho até então que é o esperado. Vai ser um time que vai conseguir contratar um jogador aqui e acolá, mas mesmo assim, dificilmente vai escapar do rebaixamento. Por conta disso, vai ficar na categoria esperado. E assim nós finalizamos aqui as equipes paulistas desse vídeo de hoje e agora vamos para o Rio de Janeiro. E começamos aqui pelo Flamengo. E meus queridos, eu acho que eu vou colocar o Flamengo também na categoria Papa Títulos. O Flamengo, até então, ele não fez nenhuma contratação para 2025, né? Só conseguiu garantir permanências, por exemplo, do Fabrício Bruno e do Wesley. Porém, a forma com que o Flamengo ele terminou 2024 é extremamente promissora. Um trabalho belíssimo por parte do Felipe Luiz, que será mantido, né? O novo presidente do Flamengo, o BAP, ele já garantiu isso. Então, acho que muito por conta desse belíssimo trabalho do Felipe Luiz, o Flamengo ele vai ficar na categoria Papa Títulos, porque não teve nenhuma perda muito considerável e vai manter um bom trabalho. Claro, ainda tem fraquezas no seu elenco. Por exemplo, o Flamengo ele vai começar a temporada com somente um centroavante no seu time, que é o Carlinhos. Precisa definitivamente contratar para essa posição. Porém, de momento, eu acho que o Flamengo ele continua sendo Papa Títulos. Partindo agora para o Fluminense, e é outro time que é muito complicado de eu analisar, porque, bem, a temporada de 2024 do Fluminense foi uma tragédia, mas o time ele vem fazendo uma janela de transferências um tanto quanto interessante, na minha humilde opinião. Mas, assim, pesando tudo e também levando muito em consideração o técnico que o Fluminense manteve para 2025, eu vou colocar aqui o Fluminense na categoria esperado. Gente, eu acho que o esperado por parte do torcedor tricolor para 2025 vai ser um ano mais tranquilo, um ano que o Fluminense não vai brigar até a última rodada praticamente contra o rebaixamento, né? E o time, como eu disse, está contratando bem, está fazendo uma boa janela. Porém, a impressão final que eu fico de 2024 do trabalho do Mano Menezes é de um trabalho muito ruim, e de um trabalho que dificilmente vai finalizar 2025. Vocês imaginam o Mano Menezes ficando até dezembro de 25 no comando técnico do Fluminense? Sinceramente, eu não imagino, e por conta disso, eu não consigo botar o Fluminense correndo por fora em nenhuma competição. Talvez uma Sul-Americana, mas até na própria Sula eu acho que tem equipes melhores. Então eu vou colocar o Fluminense aqui mais ou menos na categoria esperado. Tá reformulando o seu elenco, o que era uma necessidade, e até então não contratou nenhuma peça bombástica, embora tenha contratado boas peças. Vou deixar essa categoria que eu acho que vai estar muito bem servido. Partindo agora para o Botafogo, atual campeão brasileiro, campeão da América. E agora, talvez eu me envolva em alguma polêmica aqui. Eu vou colocar o Botafogo correndo por fora. Gente, o Botafogo até então, né, quando eu estou gravando esse vídeo, ele teve perdas muito, mas muito consideráveis. O Almada já confirmada, o Arthur Jorge já confirmada, e ao que tudo indica também perderá o Luiz Henrique. E quem o Botafogo ele contratou? Ninguém. Até então não conseguiu fechar com o técnico, né? Ontem eu trouxe uma possível proposta do Botafogo para o técnico do América do México, o André Jardine, porém na manhã deste domingo que eu estou gravando e postando esse vídeo, o próprio André Jardine, ele já disse em uma entrevista do México, né? Ele já desmentiu essa proposta e disse que ele continua no América. Então o Botafogo ele continua sem prognóstico para contratar um técnico e também sem prognóstico para contratações. Tudo bem, eu entendo a política do Botafogo. É uma equipe que vai tomar toda a janela de transferências para fazer suas contratações e muito provavelmente lá pro final dela, lá pro final de janeiro, início de fevereiro, vai realmente anunciar os seus nomes. Porém,
trabalhando com o que eu tenho agora, eu não tenho lá muitas coisas positivas pra falar do Botafogo pra 2025. É aquilo, é uma SAF e muito por conta disso vai ter uma instabilidade um pouquinho maior, muitos nomes vão ir e muitos nomes vão chegar. Porém, até então, o Botafogo ele não é um papa-títulos, como ele foi em 2024. Por hora, ele corre por fora juntamente com o São Paulo e Corinthians. E agora indo para o último carioca, o Vasco. E, gente, eu vou colocar o Vasco. Categoria tá mal aqui, também estaria pedindo o Vasco, viu? Mas eu vou deixar aqui na categoria esperado. Gente, o Vasco tá fazendo mais ou menos o que é esperado dele. Tá vendendo algumas peças que visivelmente não servem para o time, como é o caso do Léo Pelé, e tá tentando contratar pontualmente, né? Até agora não anunciou nenhum jogador que me brilhe muito os olhos, né? Pelo jeito vai fechar com o Tietchan, não sei se ainda fechou, e contratou o Fábio Carille para ser seu técnico. Pode dar errado no decorrer do ano. Os últimos trabalhos do Fábio Carille não são muito bons. Porém, de início, o que você esperava para o Vasco em 2025, ainda mais pegando também como prognóstico o final de 2024? É mais ou menos isso. Um time que vai ficar mais ou menos no meio de tabela, vai contratar um jogador aqui e acolá e vai tentar fazer um trabalho mais sólido em que o principal objetivo da equipe vai ser não brigar contra o rebaixamento até a última rodada. E sendo bem sincero, eu acho que é justamente esse trabalho que o Vasco tá fazendo até então. Por conta disso, vou deixar aqui na categoria esperado, porque realmente é isso que o Vasco tá fazendo até então. E assim finalizamos aqui as equipes do Rio de Janeiro, agora vamos para as equipes do Sul, começando pelo Grêmio. E o Grêmio vai inaugurar aqui a categoria tá mal. Gente, o Grêmio ele conseguiu até então fechar com um técnico, o Quinteiros, que veio lá do Vélez Sarsfield da Argentina, que eu julgo um bom técnico para este momento do Grêmio. Porém, questão de elenco, o Grêmio ainda tá muito, mas muito fraco. Eu só não coloco na categoria desespero, porque o Grêmio eu não vejo ele numa situação tão dramática quanto a do Santos. E agrava ainda mais a situação do Santos, porque o Santos aí tem um elenco de Série B na Série A. E o Grêmio ainda tem um elenco de Série A, embora tenha umas peças muito, mas muito frágeis, precise contratar em inúmeras posições, mas eu acho que isso aí acaba dando uma diferença entre os dois times, e eu também confio um pouquinho mais no Quinteiros do que no próprio Pedro Caixinha. Acho que o Grêmio na categoria tá mal, vai ficar muito bem servido. Tá ainda abaixo um pouquinho do esperado por parte do torcedor gremista, porém não é uma situação desesperadora. Hoje eu não vejo o Grêmio, por exemplo, brigando contra o rebaixamento. Agora partindo para o Internacional, que também é um voto aqui muito fácil, o Internacional ele vai correr por fora no ano de 2025. Gente, embora tenha tido uma perda aqui a qual, como foi o caso, por exemplo, do Bernabéu, o Inter ele manteve um excelente elenco para 2025. Terminou 2024 voando, perdendo uma invencibilidade de 18 ou 19 jogos na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Um belíssimo trabalho por parte do Roger Machado no comando técnico do Inter, e que joga um belíssimo no futebol. O Inter ele promete bastante para 2025, e eu acho que corre por fora essa disputa por títulos. Tem que contratar pontualmente, mas por momento realmente o Inter ele vai correr por fora e tá muito bem para 2025 até então. E agora para o último gaúcho, o Juventude. O Juventude também, gente, vai estar aqui nessa categoria esperado. Talvez um pouquinho mais semelhante ao Mirassol do que a Fluminense, Vasco e Bragantino. Talvez. Porém, o Juventude tá fazendo aquilo que é esperado pra ele. Vai contratar um jogador aqui e acolá, renovou, por exemplo, com o Nenê. E vai tentar fazer um campeonato brasileiro de manutenção. Vai tentar se manter na Série A do Brasileirão novamente, como conseguiu fazer em 2024. Terminou 2024 um pouquinho turbulento, mas a expectativa pro Juventude é brigar pra não cair. E até então, o trabalho que está sendo feito no Juventude é para isso. Então, vai ficar na categoria esperado. Finalizamos as equipes do Rio Grande do Sul, agora vamos para a dupla mineira. Começando pelo Cruzeiro. Cruzeiro, eu tenho uma grande dúvida para falar do Cruzeiro, porque em questão de elenco, sendo bem sincero, o Cruzeiro ele vai correr por fora que por títulos. Mas se você for considerar o comando técnico, eu não sei se ele talvez cairia. Mas até então, o Cruzeiro, ele vai correr por fora, na minha humilde opinião. Gente, o Cruzeiro, ele tá montando um elenco simplesmente absurdo pra 2025. Tudo bem, você pode me falar que as peças não estão no auge técnico delas. O Cássio, o Gabigol, o Dudu, o Fagner, e você estaria certo. Porém, é um elenco recheado, estrelado e com peças que já mostraram um belíssimo futebol nos anos recentes. Então, caso esse time encaixe na mão do Fernando Diniz, eu não vejo por que o Cruzeiro não possa fazer um belíssimo ano de 2025 e correr por fora em algumas competições. Talvez uma Copa do Brasil, talvez uma Copa Sul-Americana, que eu julgo até que o Cruzeiro seja o grande favorito para levar. Eu acho que o Cruzeiro ele tá muito bem servido nessa categoria, corre por fora. E agora partindo pro rival, Atlético Mineiro. Olha, não sei se faz companhia aqui pro Santos, mas usando o mesmo argumento que eu usei aqui pro Grêmio, eu vou deixar a categoria tá mal. Porque o Atlético ele foge da categoria de desespero, porque tem um elenco de Série A e que tem inúmeros nomes de qualidade. Claro, do meio pra frente é um time um tanto quanto fragilizado. Nas pontas e no ataque só tem o Hulk e o Davidson, que hoje conseguem vestir a camisa e jogar como titulares, o resto é tudo moleque da base. Tem sérias deficiências. Contratou o Cuca pra ser seu técnico meio que no desespero. Porém, eu acho que o Atlético Mineiro ele ainda assim tá melhor que o Santos, mas ainda assim, no planejamento pra 2025,
2025 vem sendo uma grande tragédia, perdendo seus grandes jogadores nas últimas temporadas, que foi o Paulinho. Até então não contratou ninguém, fora o próprio Cuca. Então, até então, o prognóstico para 2025 do Galo é muito, mas muito ruim, muito semelhante ao do Grêmio. Por isso, colocando na categoria, tá mal, mas novamente, não tá tão ruim quanto o Santos. E assim finalizamos aqui a dupla mineira, agora vamos para os 5 nordestinos. Cara, e como é bonito ver 5 nordestinos da Série A do Campeonato Brasileiro, né? É muito da hora, pô. É uma cultura de futebol muito única e que, assim, viesse a quantidade de nordestinos do Brasileirão, é muito da hora. E bem, começando pelo Fortaleza. E bem, não tem como deixar o Fortaleza em outra categoria, a não ser a corre por fora. Gente, eu acho que talvez o elenco não tão estrelado, não com tantas peças assim do Fortaleza, deixam o Fortaleza fora da categoria Papatítulos, porque eu não vejo hoje o Fortaleza brigando por Libertadores, por Brasileirão e por aí vai. Porém, eu ainda assim acho que o Fortaleza, ele corre por fora. Fez um belíssimo trabalho, um belíssimo campeonato em 2024, a maior pontuação da história de um nordestino no Brasileirão por pontos corridos. E isso aí já qualifica o Fortaleza pra ficar nessa categoria aqui e corre por fora. Se alguém bobear no ano de 2025 e abrir espaço pro Lion, o Fortaleza, ele vai abocanhar algum título. Eu tenho certeza absoluta disso. É um belíssimo trabalho e que tá nessa categoria aqui e corre por fora por seus méritos próprios e o seu trabalho maravilhosamente bem tocado. Partindo agora para o Bahia. E o Bahia, cara, eu também fico aqui na dúvida do esperado, mas eu acho que eu vou colocar também aqui no corre por fora. Gente, o Bahia, naturalmente, né, como é um time do Grupo City, a cada ano que passa vai ter um investimento maior em seu elenco. O Bahia, ele já tinha um elenco muito forte em 2024 para talvez abocanhar alguma Copa. E agora em 2025, com um aporte ainda maior, com mais contratações, eu acho que só vai deixar esse elenco que, na minha humilde opinião, já era bom, ainda mais forte. Tem a questão do Rogério Ceni, que tá sendo muito criticado, muitos torcedores do Bahia já não aguentam mais ver ele. Tem. Porém, de momento, eu acho que o Bahia, tal qual todos os times dessa categoria, correm por fora. Podem abocanhar talvez uma ou outra taça. E agora partindo para o rival do Bahia, o Vitória. E, gente, eu vou colocar o Vitória aqui na categoria esperado e eu acho que tá muito bem servido. Gente, qual o esperado do Vitória para 2025? Mesmo terminando maravilhosamente o ano de 2024. Vai ser uma equipe que, novamente, o seu principal objetivo vai ser a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Tentar se salvar do rebaixamento com a maior antecedência possível. E aí, talvez abocanhar uma vaguinha de Sul-Americana novamente e se brincar uma pré-Libertadores, dependendo da quantidade de vagas que se abrirem. O planejamento do Vitória até então é muito bom, vem fazendo belíssimas contratações. E eu dou destaque aqui para a contratação do Wellington Rato, porém, mesmo fazendo boas contratações, mesmo tendo um bom planejamento e terminando 2024 muito bem, não vai ser uma equipe que vai correr por fora por nenhum título, na minha humilde opinião. Nenhum título de grande expressão. Claro, eu acho que o Vitória pode muito bem, por exemplo, abocanhar uma Copa do Nordeste. Porém, de um momento, eu acho que ficar na categoria esperado vai estar muito bem servido. E agora vamos para as duas últimas equipes e as duas recém-promovidas, Sport e Ceará. E, gente, é um tanto quanto complicado analisar essas aqui, porque tal qual o Santos, são equipes que, no geral, estão mantendo o elenco da Série B. Eu acho que eu vou colocar o Sport aqui na categoria tá mal, e eu vou colocar o Ceará na categoria de desespero. E agora você pode estar me perguntando, né? E aquele argumento que você usou pro Mirassol, por exemplo, de expectativa contra a realidade, você não vai usar aqui para o Sport e para o Ceará? Então, eu também vou utilizar. Porém, enquanto o Mirassol ele tá contratando e não perdeu nenhuma peça muito relevante, o caso do Ceará, por exemplo, né, começando pela equipe lá de Fortaleza, o Ceará ele perdeu o seu principal jogador de 2024, que foi o Eric Puga, está indo para o Bahia, né? Só falta realmente assinar o contrato. Enquanto o Sport vem fazendo aquela manutenção de elenco de Série B, que eu não acho muito positivo, mas ainda assim tá contratando um ou outro jogador. Sem falar que vai manter o trabalho de 2024 do técnico Pepa. Então, por conta disso, eu vou acabar deixando essas duas equipes nessas categorias. O Ceará, porque tá vindo com um elenco ainda mais fragilizado para 2025, tá mantendo o elenco de Série B e ainda perdeu o seu principal jogador. E o Sport tá mantendo o elenco de Série B, porém, pelo menos tem um trabalho mais longevo, de um técnico que eu julgo muito bom, que é o Pepa. Isso aí, na minha humilde opinião, dá uma vantagem para o Sport. Óbvio, essas duas equipes precisam melhorar e muito se quiserem cumprir o objetivo da temporada, que é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas até então, como um prognóstico para 2025, eu acho que esse é o atual cenário das duas equipes. Sport não tá mal e o Ceará numa categoria do desespero. E assim, finalizamos esse vídeo aqui de hoje com as melhores e as piores equipes do futebol brasileiro para 2025. E como eu sempre faço, bora fazer aquela pequena recapitulação. Na categoria de desespero, as piores equipes até então para 2025, nós temos aqui Santos e Ceará. E todos os argumentos já foram colocados nesse vídeo. Na categoria tá mal, são equipes que não estão numa situação tão desesperadora quanto as equipes que estão na categoria do desespero. Porém, ainda assim, os prognósticos para 2025 não são lá muito bons. Grêmio, Atlético Mineiro e Sport. Na categoria esperado, são equipes que estão fazendo realmente o trabalho que era o esperado por parte dos seus torcedores, né? Era a expectativa inicial para o ano de 2025. Nós temos Bragantino, Mirassol, Fluminense, Vasco, Juventude e Vitória. Na categoria corre por fora, são equipes que já estão um pouquinho melhores e que, se brincar, conseguem abocanhar algum título em 2025. Corinthians, São Paulo, Botafogo, Internacional, Cruzeiro, Fortaleza e Bahia. E na categoria Papatítulos, aquelas equipes que vão entrar em todos os campeonatos que disputam como favoritos para serem campeões,
Palmeiras e Flamengo. E assim finalizamos essa tier list de hoje. Então, no mais é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like e a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.